Perguntei qual que era o que tu curtia mais. Eu acho que é esse, cara. É? Mas é foda, porque tem uma... O primeiro disco, pô, imagina, como se eu não vou pensar nesse também, no primeirão. E tem uma coisa do segundo, que é Ainda é Só o Começo, que é uma história que eu acho maneira, assim, porque meu primeiro disco foi uma febre, era uma novidade, ninguém sabia bem o que era rap, assim, no público, que não era do movimento rap que já existia ali em São Paulo, Brasília, mas era uma coisa pequena, né, pro Brasil, né. E, então, o meu disco foi o primeiro que mostrou isso para mais gente. E eu já vim depois dos Racionais, do Taíde, sou fãzão, pô, os caras, a gente virou amigo já. Vou fazer uma parada com o DJ1, o DJ1 tá fazendo altos beats, mas uma vez eu cheguei em São Paulo e pedi pra cantar, até, meio que pedindo mesmo pra abrir o show, não é nem abrir o show, cantar 2 músicas antes do show do Taíde e do DJ1, conheci os caras no camarim, batendo papo, eu era um moleque querendo fazer rap, né? Em outras histórias também, fui na Praça Roosevelt, a galera me recebeu bem, eu tinha feito Tô Feliz, Matei o Presidente, tinha sido censurada lá no Rio, não chegou nem a tocar aqui, porque o governo proibiu as rádios do Brasil inteiro que não poderiam tocar aquilo. Caralho, que loucura. Se tocassem, iam sofrer uma devassa fiscal, a Rádio Brás mandou um comunicado para todas as rádios, aí eu denunciei isso para a imprensa, porque não existia uma censura oficial, era uma censura forçada. Lá, né? Aí os caras souberam, pô, tem um moleque fazendo rap. Aí eu cheguei aqui, cantei a Lavagem Cerebral com a base do Ghetto Boys, mostrei o trabalho, trocamos ideia, trocamos figurinha, conheci lá na Aclimação. Qual dos dois que tá Eu moro na Aclimação. O Rune Yoyo, o R. Frank, são 3. R. Frank, salve, voltou a fazer rap recentemente, participei do disco dele, os caras das antigas. Então, a galera me recebeu bem. E eu sabia que era uma coisa muito nova. E eu queria levar... Isso foi uma decisão importante, cara. Eu queria levar o rap para o público de massa. Mas o Rune me levou na gravadora do Cascatas, que era do Racionais. E o disco deles eu achava foda já. Fui lá empolgadão. Pegamos o trem, fomos lá falar com os caras. O dono da gravadora me recebeu bem, sabia já da minha letra do racismo, que eu cantei num Sesc, quando deixavam... Enfim, os caras sabiam que eu tinha um material ali para fazer e tal. E vamos fazer um EP. O nosso processo é esse. A gente faz um EP e você vai fazer aqui nos bailes. É um vinil. E para os bailes de rap, era uma coisa limitada, né? E um programa de rádio que tinha da Metropolitana, que tocava rap, do Armando. Pô, era uma parada maneira, eu achava foda. Mas Tu viu um box que saiu do Racionais recentemente? Com todos os vinis da carreira deles? Muito foda. Uns 5 anos, mais ou menos? Faz uns 5 anos, né? Eu escutei a música regravada, a voz ativa. Mas eu não vi o box, deve ser parte disso. Nossa, muito foda o box, mas tudo bem, vai lá. Mas aí... Bom, eu contei pros caras que eu tinha uma experiência pouca, assim, de cantar no dia do Movimento Negro, com o pessoal do Movimento Negro, dia da Consciência Negra, com os caras do Afro Reggae, que estavam nascendo também. Cara, eu entrei no palco, quase invadindo o palco, e cantei na praia de Botafogo, 2 músicas. E a galera que nunca tinha ouvido rap na vida, tipo, caralho, pô, eu vi que aquilo ali tinha um alcance, que eu não queria ficar limitado aos bailes de rap. Eu queria levar aquilo pro Rio, eu queria levar aquilo para outro público. E eles foram bem sinceros, cara, a gente não faz isso, não tem nem contato com as outras rádios, nosso esquema é bem assim. Aí eu voltei pro Rio na dúvida se eu assinava, porque é exclusividade, né? Se eu fazia com aquela gravadora, ou se eu continuava para tentar outra maior, que eu tinha sido censurado, tinha ficado em primeiro lugar na rádio lá no Rio. O cara falou, Gabriel, você barrou a Madonna. Eu falei, como assim? É o primeiro lugar. Então eu sabia que podia ser uma coisa maior. E eu queria, pela mensagem mesmo, não era uma coisa, eu quero ser estrela, nem nada, né? Eu queria levar essa mensagem pra galera. Pro máximo de pessoas que você... E eu, fiz a decisão certa, tomei a decisão certa e fiz a coisa de procurar a gravadora, não foi fácil. Mandei um fax pra EMI com as letras, porque eu tinha acesso ao diretor. Fax faz um pouquinho mais de 5 anos. Cara, o cara falou assim, minha secretária recebeu aqui um fax que não parava de sair. Papel. O que é isso aí? Ah, Gabriel, o Pensador. Que porra é essa? Não, eu já sei, é um menino que, pô... Mas aí me ligou e falou, não, querendo fazer um disco. Cara, não é assim, não. Tem que ter uma demo, tem que ter uma fita. Demo não é demônio, não, galera. Demonstração, é demo, né?
E eu não tinha, eu programei da bateria eletrônica a batida do Retrato de um Playboy, do Matei o Presidente, que a gente foi gravar no estúdio direitinho com a guitarrinha assim, que é a mesma gravação que tá no disco. Mas o resto que eu tinha era um beat pro Playboy, um beat pra uma outra, e o resto era só letra. Aí até tentar uma gravadora, consegui com a Sony, um cara que conseguiu. Tudo muito difícil, eu tive que chegar na sala do cara e cantar pra ele, explicar que entrava um sample. Mas como assim um sample? Pô, você não sabe o que é sample? Era um cara que não era diretor artístico. Era o business. Aí fizemos. do negócio. Ele era de um outro setor, Uhum. do internacional, dos discos internacionais, mas foi o que pôde me dar atenção. Sérgio Lopes, pô, graças a ele tudo rolou, porque ele viu um potencial e falou: cara, esse moleque tá precisando de um estúdio pra fazer a parada. Vamos fazer o seguinte: vou arrumar aqui um estúdio pra você fazer 2 músicas com tudo à disposição. Mas era um moleque Sem contrato. mesmo? Era, 18 anos. Molecaço. É. Aí eu fiz 2 músicas e fui contratado e tinha um prazo, vamos lançar o disco. Foi aí que eu tranquei a faculdade de comunicação, só quando fui contratado mesmo. Tava começando lá, mas foi uma coisa que eu levei assim como outra coisa que eu gostava também, que se não desse certo no rap... plano B. Mas aí eu levei isso para um público maior, né, cara? Que deu certo, o disco foi uma febre e tal. Eu só queria chegar no segundo disco, porque você perguntou dos discos que eu gosto mais. Eu lembrei de uma história. O primeiro disco vendeu disco de ouro, 100 mil cópias. Depois passou disso, acho que 250, sei lá. Mas foi uma coisa que já era muito. Abriu portas pro rap em português, no mundo. Eu soube lá em Portugal, quando fui parar em Portugal também, tudo sem planejamento da gravadora. A história que eu gosto também, foi muito espontâneo. Fui pra Angola, porra, foi Cabo Verde. Angola tem a tatuagem aqui do... Ah, já caralho! fui 5 vezes pra lá. Tenho uma saudade, porra, Cabo Verde, Angola, Moçambique. E a importância daquele disco pro rap em português foi grande, porque em Portugal eles estavam desistindo de fazer em português, iam fazer já em inglês, porque tinha as portas todas fechadas. E aquela minha decisão, então foi boa, de tentar mostrar pro público maior e tudo mais. Ah, claro que foi boa. E chegou sempre longe, bom né? almejar. Chegou longe. Aí, mas tudo bem, aí chegou um dia, um momento, um jornalista me perguntou, ainda no primeiro disco, se eu não achava que isso também era um pouco assim questionável, porque era um movimento de contracultura, um movimento alternativo, e eu estava vendendo muitos discos e fazendo uma coisa comercial, né? Uma gravadora, assim, uma gravadora grande. Como o rock já fez, o punk, outras coisas que quando o cara faz uma coisa que estoura, já fica assim, pô, mas aí vai virar moda. Eu também tinha esse cuidado, porra. Não... Tu tinha esse medo? Eu tinha um cuidado, eu levava sempre outros rappers comigo no programa de TV. Um dia eu levei o Yuri do Rio Radical Raps, Def Yuri, soltou uma bomba Malvina na casa do cara, que era o programa de TV do Maurício Maquilini. Os caras eram... Mas aí eu levava porque não era só Cara, eu, estourou a era o Malvina. movimento... A Malvina é aquela que... É mó barulhão Entendeu? sinistro. Mas eu queria mostrar não só o meu trabalho, o Gabriel... É um movimento hip hop, é uma cultura que eu adorava desde pirralhinho. Desde 11 anos eu fiz uns raps e queria dançar break, adorava grafite, virei pichador. Então eu tava Pichava feliz. O quê? Qual que era o nome? Pichote. Pichote? É. Será que sobreviveu algum dos pichos aí? No... Até hoje não, mas eu vi, neguinho publicou aí, acharam umas fotos, eu achei Da hora. maneiro até lembrar. Quase morri, pô. Sério? Já deu treta? Tem história. Mas aí, voltando só pra essa, eu tava no primeiro disco, aí o cara falou isso, pô, mas você acha que o rap é pra vender disco mesmo, ou deveria ser uma coisa mais do gueto, não sei o quê? Aí eu falei, não, cara, o Ice-T, o Ice Cube, sei lá, os caras da época, o LL Cool J, os caras, porra, inclusive foi aí que eu comecei a entender por que da ostentação, né? Que é uma coisa que eu não curto muito, mas tem um motivo que é um lado bom, que é mostrar que pode, mostrar que consegue. E o Ice-T jogava dólar no show, e os caras vendiam milhões de discos já lá fora. Milhares, não sei. Mas era grande, já poderoso o rap. Sim. NWA, eu vim até, não sei se antes, sabe? Mas isso já estava crescendo lá. E aí, eu falei na entrevista, cara, se o Zezé de Camargo e o Luciano vendem 1 milhão, eu também quero vender 1 milhão. Por que um rap não pode vender 1 milhão de discos? Eu também quero vender 1 milhão. Eu falei uma coisa assim, tipo, da boca pra fora. Eu tinha vendido 100 mil, já era assim, topo pra mim, né?
E 1 milhão de discos era pouquíssimos artistas. Zezé, ou sei lá mais quem, o Roberto Carlos, sei lá, não sei. Eu sei que saiu o meu segundo disco, que é isso que eu ia falar, Ainda é Só o Começo, que é um disco bem experimental, com umas ideias bem loucas de flow, assim, diferente, que acho que a galera não fazia em português. E eu tava conversando outro dia com o MV Bill sobre esse disco. Da hora. Um sample do Bob Marley, umas doideiras que eu fiz lá. O Bill vai fazer uma comigo aí, tá? Ah, que Maneiro. legal, que Vai massa. ter novidade aqui pelo Flow aí pra Boa. galera, vai ter feat. Tá aí. E collab faz de parte peso. dessas ideias que surgiram da comemoração do Seja Você Mesmo. Mas aí, e tem história com o Bill também das antigas, né? O cara é pioneiraço, assim. É muito bom ver na ativa até hoje, não é fácil. Sim, o né? Bill é muito foda. A galera se manter e bem, e evoluindo, e se inovando, se renovando e tal. Aí, o Bill participou até do meu clipe do 175 lá, que tinha vários artistas, ele ainda não era conhecido. E você olha lá, o moleque magrelinho, era o Bill. Agora virou esse monstro. Deve ter tomado bomba, só pode. Mas aí, no segundo disco, o disco não foi bem comercialmente, era meio doido assim. Eu não sei, eu escolhi a música de trabalho, filha da puta, que era pra rádio. Aí já os caras falam, Gabriel, essa música eles não. Os radialistas não aprovaram, não gostaram, acho que não dá. Ah, então bota outra e tal. Mas aí teve a música Estudo Errado, maneira, a galera fala até hoje dessa música. Mas o disco não foi bem, não vendeu, tal, não foi bem. E a crítica tinha coisa que, sinceramente, hoje eu sei que ainda tem uns caras que trabalham com isso, sim, de certa forma, mas era uma profissão que acho que tá, como crítico musical, já tá meio extinta, né? Hoje cada um Hoje são os faz reactors. o seu... cada um faz o seu e tal. Mas eles se achavam super importantes, assim, ou eram importantes, porque as pessoas se baseavam em poucas fontes de informação. Sim. Não tinha tudo isso. Né? Saiu um disco novo. Ninguém podia ver um pouquinho na internet como era o disco. Ou comprava ou não comprava. Aí o cara, fulaninho de tal, da Folha de São Paulo, o outro do Estadão, o outro do JB e o outro do Globo. Eram os caras que são os críticos. Mandava na pica A toda. gente que entende. Aí a outra do teatro, que detonava as peças. Tinha uns que eram cruéis, assim, de esculachar o ator, Eu ficava com pena de ler a crítica da Bárbara Eliodora, disseram que era uma velha que adorava. Pegar pesado, cara. Eu devia gostar da fama de mal, né? Que eu sou o crítico foda. Eu acho que é isso, realmente. Aí, essa pira. o cara, acho que ele achou também, eu não lembro o nome, até falaria, mas para não falar errado, o cara era famoso. E ele achou que estava sendo criativo, coitado. Ele botou assim, Ainda é Só o Começo, marca definitivamente o fim da carreira de Gabriel o Pensador. Caralho, que legal. Aí ele achou muito criativo isso, né? E aí, provando que os artistas, não sei o que lá, de artista de um disco só, era só mais um artista de um disco só, que esse disco tá uma merda e tal. Falando assim, só não usou a palavra merda, mas detonou. Aí eu pensando, filha da puta. Eu assim, que coisa, né, cara? Isso mexe com a gente, não é bom, né? Não é legal, mas beleza. Cara, o terceiro disco, até pra quem faz disco aí, faz trabalho, assim, eu sempre fui muito exigente com o repertório. Isso às vezes o cara me mostra banda, não só de rap, mas banda. Gabriel, escuta aqui. Por favor, não me mostrem que eu não gosto, porque dar opinião não é fácil, eu sou meio tímido pra isso. Mas às vezes um amigo, até teve o caso do Tico, do Detonautas também, que eu vi nascer a banda. E eu sou crítico também, eu falo, cara, você tem que ser muito autocrítico, porque a maioria dos amigos vai falar, maneiro, o cara tá desafinando lá na parada, você tem que falar, tem que melhorar. Essa letra aqui, a outra tá melhor, essa aqui joga fora. Joga fora. Aí o cara às vezes faz 5, 6 músicas, a primeira da vida. Se meu filho fizer isso, ou qualquer um fizer, eu vou falar, cara, você tem que ser sempre muito autocrítico. E eu sempre fui para escolher as faixas, 10 faixas pro meu primeiro disco, outras tantas pro segundo. E no terceiro eu tava ansioso para lançar, porque o segundo foi mal, já tava sem show, já... E eu cheguei e fiz uma pré-produção com o André Gomes, parceiro, e levei lá na Sony. Foi a primeira vez e única que alguém interferiu, assim, foi positivo. Foi o Jorge Davidson, a diretor artístico. A única vez da tua vida? Que interferiu de eu ouvir para falar de repertório e tal. Entendeu? Porque o cara que descobriu Paralamas, descobriu Legião,
Pô, cara fodão. E eu respeitava ele já como amigo e tudo, assim, o cara mais velho, mas eu escutei quando ele falou, cara, você tá ansioso, o repertório não tá bom ainda, esse material não tá bom. Ele falou assim, tá uma merda. Você foi com um primeiro disco muito bom, muito inovador, o segundo não foi bem, você tem um contrato de 4 discos aqui. Se o terceiro for mal, acabou o contrato, você vai ficar na geladeira, na gaveta, sei lá, uma coisa assim. É uma merda. Capricha mais, volta, compõe mais e tal. E foi muito bom ele ter falado aquilo. Alguma música se salvou? Salvou Eu e a Tábua, que era maneira. Essa é maneira pra Festa caralho. da Música, que era uma coisa que eu tinha feito para um programa de TV. Festa da música do Ninguém Piquet. sabe, é um negócio que eu fiz de 11 minutos. E era para um programa tipo TV Cultura, TVE, não lembro. Que eu fiz já com o Memê, que foi o produtor do disco. Do Essa tem um sample do Legião Urbana, né? Ou não? Tem no meio lá, Festa Estranha, com É, gente isso. esquisita. Mas aí, cara, nessa música, foi até por isso que ficaram de fora grandes nomes da música, Milton Nascimento. Foda, nem gosto de falar porque é uma vergonha. Eu não sabia que o meu disco ia estourar, que a música ia estourar, senão eu seria até mais cuidadoso, que não pode ficar de fora, Paulinho da Viola e tal, sabe? Mas teve trechos da música original que eu tive que sacrificar para fazer uma de 6 minutos, que era a versão reduzida, com as partes mais divertidas da historinha, assim. Não deu para ficar pensando assim nos nomes só, sabe? Mas aí, aquele disco acabou vendendo 1 milhão. Olha lá. E era assim, um único 10 artistas da história do Brasil a vender 1 milhão, e depois veio o Napster e tal, e acabou acabou isso. essa história de vender música. Então